caçula de 10 irmãos. Quando eu tinha 12 anos, nós tivemos que nos mudar para uma cidade grande, porque a plantação onde toda a família trabalhava não estava indo bem. Meu pai foi na frente para procurar um emprego e encontrar um lugar que coubesse toda a nossa família. Depois de uns 5 anos nessa nova cidade, eu conheci o amor da minha vida, o Antônio. Ele era amigo dos meus irmãos e quando eu o conheci, foi amor à primeira vista. Juro, assim que eu o vi, eu fiquei apaixonada por ele. O Antônio era um homem bonito, de presença, ele chamava atenção por onde ele passava. Mas tinha um problema. Quer dizer, não era um problema para mim, mas para minha mãe, porque eu sabia que seria uma grande questão lá em casa. O Antônio era negro. Por muito tempo nós ficamos só nos olhares, mas um dia, na festa de casamento do meu irmão, ele me surpreendeu. Elda, quer dançar comigo? Eu? É. Claro, Toninho, claro. Olha, você sabe que eu gosto de verdade de você, né? E eu, desde o momento em que eu coloquei os olhos em você, eu me apaixonei. Puxa, é verdade? Então vamos namorar. Vamos namorar, vamos oficializar esse amor. Vamos, o que você acha? Eu aceitei na hora. E a partir desse momento nós começamos o nosso namoro. Ficamos a festa inteira conversando, dançando, nos conhecendo mais e nos divertindo muito. O Toninho sempre foi um homem muito honesto e correto. E por isso ele foi pedir a minha mão em namoro para os meus pais. Meus irmãos, minhas cunhadas deram maior apoio. Até o meu pai fez gosto da nossa relação. Ele conhecia e adorava o Toninho. Já minha mãe, como esperado, não gostou nada dessa história. Ela não queria de jeito nenhum que esse namoro acontecesse. A verdade é que ela tinha mesmo muito preconceito com a cor do Toninho. Minha mãe era italiana, tinha aquela pele branca, os olhos azuis e não aceitava por nada nesse mundo que um negro entrasse na nossa família. Ela dizia que não suportaria que os netos fossem pretos com cabelinhos de rolinho. Era assim que ela falava, desse jeito. Claro que eu brigava, eu discutia. Mas os tempos eram outros. Se atualmente ainda tem tanto preconceito, imagina tantos anos atrás como que era. Ela nem sequer conhecia o Toninho. Meu pai e meus irmãos trabalhavam com ele. Sabiam que era um homem do bem, de caráter. Mas a minha mãe não queria nem ouvir falar. Ela recusava conhecer o Toninho. E o meu coração ficava partido com isso. Como eu ia conseguir ficar numa relação que a minha mãe desaprovava e ainda por cima desprezava, falava um monte de absurdos? Era muito complicado. Mas o meu amor pelo Antônio era muito maior que isso. Tão grande que a gente passou a namorar escondido. Não foi fácil esconder da minha mãe, mas os meus irmãos sempre me deram cobertura. Eu ia para a casa deles para namorar. Eu dizia para minha mãe que eu ia cuidar dos meus sobrinhos e aí o meu namorado passava para ficar um tempinho comigo. Era pouco tempo, mas era o que dava para fazer. Até o meu pai sabia que eu continuava com o Toninho. Mas a minha mãe, ela não podia nem sonhar. Por um tempo esse namoro escondido funcionou muito bem. Mas depois de uns meses... Elda, sabe o que é? Eu sei que a sua mãe não me aceita. Eu sei. Mas eu também não quero mais esse namoro escondido. Eu quero me casar com você. É isso, sabe? Como assim? Eu quero poder dar as mãos em público. Eu quero poder ser livre com você. Eu não quero ficar mais preso dessa maneira. Eu sei disso. E eu também quero tudo isso, mas eu não sei qual vai ser a reação da minha mãe. Quer dizer, eu imagino, mas
Eu tenho medo dela fazer alguma coisa, sabe? Eu não sei. É minha mãe, né? Elda, pra gente se casar, a sua mãe tem que ficar sabendo. E ela tem que aceitar. É isso, sabe? Ela tem que aceitar. Eu tenho que pedir a sua mão em casamento pro seu pai. É o correto de se fazer. E eu vou fazer isso. Ele sempre foi mesmo muito certinho. Imagina só, para dar um passo como esse, ele queria, porque queria conversar olho no olho com a minha mãe. Mas eu sabia que isso não ia acontecer. Mesmo assim, no dia seguinte, o Antônio apareceu na minha casa. Eu me tremia inteira com medo da reação da minha mãe. Mas ela nem sequer foi até a sala para ver o meu namorado. Foi muito constrangedor. O Toninho, então, pediu a minha mão para o meu pai, que aceitou na mesma hora. Meu pai sabia que o Antônio era um homem bom, que me faria feliz. Mas na hora que o meu noivo foi embora, a minha mãe apareceu e foi um escândalo. Ela já veio furiosa, dizendo que não acreditava que eu ia fazer isso com a nossa família. Ela falava assim: como? Como que você ousa casar com um negro? Que vergonha! Os meus netos vão ter cabelo pichain. Era um absurdo que ela gritava. Eu nem vou ficar contando tudo aqui porque eu não consigo. Foi horrível mesmo. Eu me sentia num beco sem saída. De um lado, o amor da minha vida. E do outro, querendo ou não, era minha mãe. Os dias que seguiram foram bem tensos. Ela passou a fazer marcação cerrada para cima de mim e não me deixava mais sair de casa. Minha vida estava bem difícil. Mas uma coisa que eu aprendi naquela época é que quando o amor é verdadeiro, ele sempre vence. Até hoje eu sou grata demais pelos meus irmãos, porque foram eles que me ajudaram nessa época. Eles sempre me apoiaram em tudo. E continuaram me ajudando demais a ficar com meu amor. Até que o Toninho se convenceu de que pra gente ficar junto mesmo, não tinha como ser de uma forma normal. Sabe, Elda, eu tava conversando com seus irmãos. E aí eu vi que não tem jeito. Não tem jeito, eles concordam. A sua mãe nunca vai aceitar o nosso relacionamento. E pode até parecer uma loucura o que eu vou falar, mas eu acho que a gente só tem uma saída. E o que a gente tem que fazer é o quê? Fala logo. O que você tá pensando aí? Olha, até seus irmãos concordam com isso. Até eles disseram que a gente tem que fugir daqui. O quê? A gente tem que ir embora. Mas... eu pego você de madrugada e a gente vai embora daqui. Tá, embora pra onde? A gente vai pra minha casa e depois... a gente acha um cantinho pra gente. Ninguém mais vai impedir o nosso amor. Ninguém. Confesso, bateu aquele frio na barriga. Mas a alegria de finalmente poder ficar com ele livre, de poder ter a nossa liberdade, isso não tinha preço. Eu topei. Topei naquele dia e toparia mais 1000 vezes. Naquela noite, eu me arrumei as minhas coisas e fiquei esperando o Toninho. Com a ajuda dos meus irmãos, eu saí de casa no meio da madrugada e fui embora, sem olhar para trás. Nós passamos a noite na casa do Toninho e na manhã seguinte, meu pai apareceu lá. Ele não estava bravo e nem me pediu para voltar, mas pediu para que a gente se casasse na igreja e também no civil. Ele aceitava tudo, aceitava o nosso amor, aceitava que a gente ficasse junto, mas queria que a filha dele casasse.